Esse é o Giro do Agro, seu programa aqui com as principais notícias da semana envolvendo o agronegócio. Hoje, quem está aqui do meu lado? Tem o Lísia, como sempre. Um prazer inenarrável estar com vocês novamente. E ele, Lucas, voltando aí da reversão de vasectomia. Já tá bem, Lucas? Tá bom. Tá tudo certo? Tá fluindo. Tá fluindo. Horário, irmão. Mudamos até o horário do Soco Matinal, que é o programa que a gente apresenta na UVP Capital, que é agora com a reversão de vasectomia. O Lucas estava dizendo que o horário fértil dele aí é no período do programa, a gente teve que até mudar. Soco noturno. Mas agora vai botar menino pra jogo, agora vem. Então, quais são as notícias, além da reversão de vasectomia do Lucas que a gente tem? O quê? O Senado aprova aí projeto que inclui produtores no RenovaBio e endurece regras para distribuidoras, né? Também temos a indústria aí pressionando, os pecuaristas cedendo e o preço do boi gordo caiu. Infelizmente, você vê ainda a projeção ali do mercado futuro do boi gordo é pior ainda, né, em queda. Coisa que a gente já tinha avisado. A gente já tinha avisado. E o quê? O Hexa do Brasil, né? R$6 o dólar continua e agora isso refletiu diretamente no preço da soja e também do milho. A gente vai chegar quase à máxima histórica do ano aí. E agora a gente começa com os índices, né? Começando então com o milho em Campinas, São Paulo, a saca está a R$ 72,47, enquanto o contrato de janeiro de 2025 apresentou R$ 71,15. Vemos já uma queda novamente no milho. Na Cebote, o contrato de dezembro de 2024 fechou em R$ 4,30 o bushel. Quando a gente puxa para a soja, a gente vê em Paranaguá R$ 143,51, né, a saca, e na Cebote, que é a bolsa de Chicago, aí R$ 9,90 o bushel. O boi gordo teve o registro no mercado físico da arroba em 327,50 aqui no nosso querido país, Goiás. Que foi o estado que registrou a maior queda semanal. Aí. Na B3, o contrato com vencimento em dezembro registrou ainda pior, R$ 288,20, como havíamos avisado. Despencou. Caiu dos 300, hein? Vendeu. Quem vendeu. Fica aí. Quando a gente vai para o frango vivo, né, tá R$ 4,63 o quilo, os suínos R$ 9,48, seguindo o índice CPEA, mantendo o mesmo patamar. Na piscicultura, R$ 7,72 o quilo da tilápia, de acordo com o CPEA. Já o etanol e o açúcar, que a gente sempre traz junto, como o Edson sempre explica, por estarem interligados, apresentou aqui o litro do etanol R$ 2,61 e em dólar 0,44, com a variação semanal de 0,27%. E o açúcar, a saca fechou em R$ 164,52. E enquanto em dólar, $21,69. O leite, né? Leite! A cotação a 2,80 na média Brasil, mantendo o mesmo patamar da semana passada. Antes de entrar para a notícia número 1, olha que interessante, todos esses dados que a gente trouxe afetam diretamente não só para quem trabalha com isso, mas para quem vive, né? Quando a gente fala no etanol, se o etanol aumenta, né, o preço de tudo aumenta, né? Se a gente fala que a soja aumenta, tem vários derivativos da soja que também aumentam. Só que tudo isso, esse aumento, além da produção, né, e oferta e demanda, tem uma questão muito específica que é o dólar. Então o que eu vou provocar vocês aqui? A gente traz em primeira mão, e se você está aqui assistindo com a gente, seja no VP Agro, seja no VP Capital, no Investidor Sardinha, você vê ali que a gente traz quando o dólar sobe. Quando o dólar sobe, o que eu devo fazer? Não falando em investimentos, falando da sua vida pessoal. Pense o seguinte comigo, se o dólar subiu hoje, se o dólar bateu R$ 6,00, 6,10 como bateu, a máxima histórica, nunca na história tivemos um dólar tão alto comparado ao real. Dessa forma, questão de poucos dias ou até uma semana, é natural que o preço do etanol suba, que a gasolina suba, que você tenha ali preços de farinha de trigo, de arroz, de feijão, de tudo que envolve produtos, suba. Serviços demoram um pouco mais, mas também vem com isso. Então o que você faz? O dólar subiu, primeira coisa, enche o tanque do carro, vai no outro dia, enche o tanque do carro, vai lá, faz um rancho bom. Por quê? Porque é questão de poucas semanas, o arroz vai subir, o feijão vai subir, tudo isso vai subir. Pode ser que haja uma oferta e demanda diferente e haja uma queda? Sim, mas uma queda na oferta e demanda ali de preço faz só igualar, porque se permanecer da mesma forma, com o dólar mais alto, as coisas ficam mais caras. Inclusive, você comentou do etanol, a gente está com uma perspectiva de alta de 168% nos produtos derivados da cana. Por causa de uma praga que está intensificando agora na cana aqui no Brasil. Então, se você tem uma alta de dólar, se tem uma praga chegando em cana, você sabe que o açúcar vai subir, você sabe que o etanol vai subir. Então, utilize das informações que nós trazemos aqui no programa para se preparar
e também economizar dinheiro aí na sua vida pessoal. Pô, mas eu só compro 1 quilo de açúcar lá para casa, eu nem como açúcar. Não, é ok, mas tem pessoas aqui que eu sei, que eu conheço um pouco das pessoas que seguem aqui, que estão agora indo no meu Instagram mandar mensagem, agora eu gostei, que tem, por exemplo, uma fábrica, que tem uma padaria, que aí compra em quantidades muito grandes. Então aproveite as informações do programa para se preparar. Vamos agora para a notícia número 1, quer puxar aí? Bora. E o sim do presidente, será que vem? Senado aprova projeto que inclui produtores no Renova Bio e endurece regras para as distribuidoras. A principal mudança do projeto é a inclusão dos produtores de cana-de-açúcar na remuneração do CBIOSC. O Senado aprovou nesta quarta-feira, ontem, o projeto de lei 3.149 de 2020, ou seja, esse projeto começou lá em 2020, que incluiu produtores independentes de matéria-prima para biocombustíveis no sistema de créditos de descarbonização do Renova Bio, conhecido como CBIOS. Na prática, o projeto vai permitir que produtores de cana-de-açúcar possam participar da remuneração desses CBIOS, que até então eram restritas às usinas fabricantes de biocombustíveis, tipo etanol. A versão, que manteve o texto avalizado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado de forma unânime pelos senadores. O texto agora segue, então, para a sanção presidencial. A principal mudança do projeto é a inclusão dos produtores, como nós já comentamos, e prevê que o produtor de cana-de-açúcar deve receber, no mínimo, 60% das receitas oriundas da comercialização dos CBIOS gerados a partir da cana-de-açúcar por ele entregue e destinado à produção, então, dos biocombustíveis. No caso do fornecimento pelo produtor ao fabricante do biocombustível de dados primários necessários ao cálculo da nota de eficiência energética ambiental, além dos 60%, ele ainda vai receber 85% de receita adicional sobre a diferença dos créditos, como uma forma de estímulo de receita. O relator do projeto, o senador Efraim Filho, do Partido União da Paraíba, afirmou que o projeto, abre aspas, casa com assuntos ambientais e de transição energética e tem sintonia de entendimento público, fecha aspas, fortalecendo toda a cadeia produtiva. A gente vê aí que sempre é necessário essa descarbonização e para locais que sejam produtos ali, formas de produzir produtos que sejam mais ecologicamente corretos. Dessa forma, a gente vê um bom projeto de lei aí que ajuda nesse período de transição a manter as margens dos produtores. Então, a gente sempre que tem uma coisa ruim a gente fala, quando tem uma coisa boa a gente tem que falar. No podcast do Marduk, o Brenner perguntou sobre o crédito de carbono. E o Marduk falou uma coisa que eu achei muito interessante, que não é palpável o crédito de carbono hoje em dia ainda. Não tem, né? Não existe. Por mais que a gente fale que existe, não é palpável. Se você, de fato, pressionar o cara de falar que tem, aonde tem, como é que funciona, ninguém sabe explicar. Exato. Não é só para inglês ver. Só para inglês ver. Vocês conhecem essa expressão? E aqui vai uma ideia interessante. Vamos tirar um aprendizado dessa notícia. A gente nunca aprende na escola, nunca aprende em nenhum local como que funciona um processo legal. Né? Quando eu digo um processo legal, não estou dizendo de uma aplicação de lei, mas de como que é criada uma lei. E aí a gente vê que passou pelo Senado, foi para a Câmara, agora sanciona o presidente. O que é? Vou explicar isso de maneira bem simples para todo mundo. Existe o presidente da República e existe o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele tem a Câmara, com 581 deputados, e o Senado, que tem menos ali, eu não vou lembrar o número, 81 senadores. Então, quando você tem lá no Ministério, no Congresso, tem a boquinha para cima, que é grande, e a boquinha para baixo, que é o pequeno, né? Então, olha que interessante. Como que uma lei ela entra em vigor? Ela precisa ou vir do Congresso, ou vir da Câmara. Ou vir da Câmara ou do Senado. Ou são senadores, ou são os congressistas, que são os deputados estaduais ali, federais. Esse projeto, o que ele fez? Ele é um projeto que o Senado fez o projeto, vai para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados tem que ter a maioria ali, maioria aprovou, esse projeto de lei vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Então, vem aqui do Congresso, que são essas duas casas, né, Câmara e Senado, vai para o presidente. O presidente pode falar, não quero essa lei, está tudo bem. Só que quando o presidente diz não, essa lei volta para o Congresso para que as duas casas decidam se eles vão acatar ou não o presidente da República. Olha que interessante. Ou seja, o presidente da República nem manda tanto quanto parece. Exatamente. Por quê? Se o Congresso, a Câmara e o Senado decidir que quer uma lei, o presidente fala que não, volta para a Câmara para eles decidirem se eles vão acatar o veto ou não do presidente. Só que como que acontece? Por que eles não batem de frente, então, toda vez com o presidente?
pelo fato de que o presidente paga emendas parlamentares para eles, para que eles consigam fazer projetos nos seus rebanhos eleitorais. Então é um sistema de freio e contrapeso. Só quero que vocês entendam que toda vez que há uma lei, quem que fez? Não é o governo que faz uma lei. O governo pode fazer uma medida provisória, essa medida provisória volta e entra para essas câmeras virar um processo de lei. O ponto é, sempre que a gente tem um bom projeto, a gente tem que dar nome aos bois. Então, certeza. isso não tem nada a ver com o presidente Lula. Isso aqui que a gente falou, nada a ver com o presidente Até Lula. porque começou em 2020 o projeto. Começou lá em 2020, ainda na época do governo Bolsonaro, e também não tem nem a ver com o Bolsonaro. Tem a ver com o Congresso Nacional da época, fazendo uma lei para isso, passou o Senado, foi avaliado pelo Congresso, o Congresso aprovou, o Senado voltou, aprovou de novo, e agora que vai para o presidente. Então, cuidado com como é dito as notícias, porque às vezes você vai ver num grande jornal aí, um portal de notícia bem conhecido aí, que o Lula vai só sancionar uma lei que ele nem fez parte e vai Nem falar, conhece. eu trouxe isso pro agro, eu que fiz isso. Eu sou amigo entendeu? do agro. Eu sou amigo do agro. Então, cuidado, sempre busca entender quem que foi que fez essa lei, porque tem um trâmite para isso, e aí quando é para algo bom, todo mundo quer ser pai, né? Exatamente. Filho feio, ninguém quer ser pai. Não. Então é isso. Então, quando saibam da onde que está vindo a votação. Vamos lá, então? E a notícia número 2 é: o agro é de fato uma operação criminosa? Vítima ou vilão? Olha que interessante essa chamada. Essa Agressiva, ficou né? chique, É chama. o quê? É claro que a gente não tem a menor dúvida sobre a resposta dessa pergunta, né, meus queridos? Mas, infelizmente, a bandidagem chegou até o agronegócio nos grãos também, como sempre foi, mas agora em mais evidente, através de grãos pintados. Só um detalhe. O grão, ele é tratado antes de ser plantado, não é assim? Você pegou um grãozinho de milho e jogou na terra para ele nascer. O grão de milho de soja, ou ele é rosa ou ele é azul. Depende do laboratório que criou aquele grão. São várias questões, até mesmo de pragas, para menor uso de defensivos. Eu não tenho tanta capacidade de falar disso, porque eu não sou agrônomo. Mas o que os caras fizeram, que a gente vai contar aí? O grão mais comum de milho é rosinha. E tem química no negócio. Os caras pegaram um grão normal, tipo grão... Pintou de rosa. E pintou. Não, bicho, sério, eu vi a foto. Eu olhava aquilo, cara, e falava, não, bicho, tá de brincadeira comigo. Os caras pintaram o grão de rosa, velho. Eu fico pensando, se um cara tão inteligente pra fazer isso, ele fizesse que algo não faz pro bem? pro bem, ele tava rico, cara. Pô, velho. O cara que clona cartão, se ele fosse abrir uma startup, ele tava rico. Porque- Milionário. E não ia ser preso, pô. Aí, acho que essa Não, aí- velho, sério, é pra acabar, bicho. Essa aí é de matar, hein? É isso. Então, esses grãos que eram pintados para simular semente de marca renomadas, né, embalados com sacos ali falsificados, posteriormente foram revendidos a preços até 12 vezes superior ao custo original. Olha o tanto que absurdo Nossa isso, Senhora. velho. Aí o cara olha a marca e fala, tá tudo normal, porque tudo subiu, o país tá nessa zona com dólar, eu vou pagar, porque é a marca que ele sempre usou, ué. Então, de acordo com a investigação... Não, velho, sério, Essa é de foi muito. acabar. Então, de acordo com a investigação, os grãos, né, comprados por cerca de R$100 a saca, eram vendidos a 1.200 após essa falsificação. Os produtos falsificados eram transportados em caminhões ali dessa organização criminosa para estados como Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foram vender lá no meu Mato Grosso. Lá no seu Mato Grosso, até povo né, o Mato arrombado. Grosso foi salvo dessa palhaçada. Se chegou em Canarana, tem que mandar prender mesmo. Ó, então notícia número 3, quer puxar aí pra gente? Bora lá. Não aguentou. A indústria pressionou, o pecuarista cedeu e os preços do boi gordo caíram. E agora, o que esperar, meus lindos? Escalas de abate mais confortáveis, ou seja, confortáveis para o frigorífico. Aumentou o número de animais, então o frigorífico está nadando de braçada. E aumento da capacidade ociosa dos frigoríficos, ou seja, ele tem tanto gado que ele pode ficar tranquilo porque ele já está comprado, tem ditado o tom do mercado nos últimos dias. O mercado físico do boi gordo se deparou com nova queda generalizada nos preços nesta quarta-feira, conhecida como ontem. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, os frigoríficos estão testando patamares de preços cada vez mais baixos e o pecuarista, por sua vez, está entregando. Por quê? Porque ele não tem escolha. Não vai fazer o quê? Olha, vai ficar com boi no pasto? Porra. O pasto já tá acabando, tá chovendo e não tem pasto, pô. Abre aspas, a recente estratégia adotada pelas indústrias tem surtido o efeito esperado, com boa quantidade de animais comercializados no decorrer da semana, disse o analista Fernando Henrique Iglesias, o que a gente sempre traz. Fecha aspas. Segundo ele, ao menos no curto prazo, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de queda, considerando o posicionamento mais confortável das escalas de abate e o aumento da capacidade ociosa das indústrias, em especial daquelas que atuam no mercado doméstico, ou seja, aqui dentro do Brasil. No Mato Grosso, a arroba chegou a ser negociada no preço mais baixo dos últimos meses, a R$310. A gente E eu vi em avisou Minas, isso. cara, R$280.
A gente avisou que isso ia acontecer. A gente avisou. Uma coisa interessante, a gente trouxe... Quem que foi o rapaz que a gente trouxe mesmo? O Rodrigo, o Camargo. O Camargo. A gente falou exatamente sobre isso no podcast. Ele demora um pouquinho pra edição e tudo mais, mas na semana que vem eu pedi pra adiantar esse podcast. Tem um monte de podcast gravado, mas a gente vai adiantar esse, porque a gente falava exatamente sobre como que ia se movimentar essa arroba do boi. Ele tem muita profundidade no tema, então depois assistam aqui nesse canal. Vai vir um podcast de 1h10 com o Camargo, falando exatamente sobre o momento de venda. E é engraçado que ele falou que ele parou venda. Ele parou compra. Parou ele parou de comprar. Ele tem uma escala, entre aspas, confortável, porque ele faz uma recria super intensiva. 6 mil cabeças. 6 mil cabeças e, assim, 17 UA por hectare. Então é uma coisa espetacular. E o cara parou de comprar, mesmo tendo essa baixa. Então a gente ainda tá vendo como é que o mercado de fato vai se comportar. E aí quando um cara que tem 6 mil cabeças, ele para de comprar, de repor aquilo que ele vendeu, ele já vendeu. E aí ele para de comprar pensando que, eu tenho experiência suficiente de mercado para perceber que vai abaixar. É loucura. Entendeu? E aí você tem analistas, como a gente trouxe na semana passada, notícia, a arroba vai bater R$400. Cala a boca. Você vai escutar analista, vamos lá. Meu Deus. E agora a notícia número 4, né? Então é o Hexa do Brasil. Voltamos a falar sobre o dólar a R$6. Dessa vez, o preço, né, impacta diretamente da soja e também de outros grãos aqui, atingindo a máxima no próximo ano. As movimentações dos preços internacionais da soja futura encerraram o pregão desta quarta-feira com registros negativos na CBOT. Na visão de Aaron Edwards, do sistema Manation Consultoria, fatores já conhecidos pelo mercado estão mantendo essa pressão em Chicago, como o câmbio que encorajou mais vendas do Brasil, ou seja, a gente vendeu mais para fora, o bom desenvolvimento da safra brasileira e o receio de que o governo Trump inicie novas guerras comerciais, como em 2018. Que já iniciou. Já começou. Já deu uns estalos ali, a gente falou no soco feio. matinal, é tarifa em cima de carro, é tarifa em cima de chip. O homem tem medo não, mano. Já começou, cara. Não, o Donald Trump tem uma coisa que é muito importante. Eu não tenho nada a favor do Xandão, mas também vou falar que não tenho nada contra, né? Porque tem um programa. Você não é bobo? Não sou bobo. Mas a pior coisa que o Xandão fez pro Brasil foi ter tirado o Twitter. Por quê? Porque no Twitter você tem entretenimento. O Donald Trump, só nessa semana, ele fez 2 tweets, né, que ele publicou. O primeiro foi falando que se o BRICS, que é o Brasil, Rússia, China, né, esse bloco econômico, criasse uma moeda, ele ia ferrar todo mundo e ofendendo, falando que falando que ia dobrar em 100% as tarifas e tudo mais. No Twitter. Ou seja, um presidente da República ameaçando um bloco econômico inteiro com Twitter. Outra coisa, agora, ele foi lá e mandou soltar as pessoas que foram sequestradas lá em Israel e tudo mais, falando que vai ter a pior retaliação da história contra os países islâmicos ali se eles não soltarem. E caixa alta ainda, falando, quero que retire agora e tudo mais. Então, gritando. O Donald Trump, ele não vai fazer um negócio bem estruturado. Ele vai no Twitter lá e determina as políticas dele assim. É muito parecido com o Bolsonaro, cara. Então você vai lá e você acompanha, você consegue acompanhar no dia a dia. Então, essa é a graça. Tem que voltar o Twitter, pô. Já voltou, agora tá de volta. Então pronto, eu não acompanho. Não teve muita força, não. Graças a Deus. Mas mesmo assim, o analista, o Fernando Iglesias, destacou que Chicago tem dificuldade para cair ainda mais, especialmente com estes fatores baixistas já tendo sido precificados na Bolsa. Olhando para o Brasil, o Edwards aponta que os preços em dezembro estão próximos das máximas registradas em 2024, o que abre boas oportunidades de comercialização ao produtor brasileiro, especialmente para aquele que está mais atrasado com as vendas da temporada 24-25. É aquilo, dólar caro, vai vender para fora que ganha mais. O dólar sobe. Dólar caro lá em cima, dólar subiu, show. Vende para fora, é isso que acontece. Interessante essa questão que ele falou do mais atrasado, não é que o cara tá atrasado, é porque às vezes não choveu demais, ele não conseguiu plantar, então ele vai vender depois. Só que existe um risco. Ou ele vai vender depois e ele vai vender mais barato, ou ele vai travar a compra, ou ele vai arriscar e vender só lá na frente. Fazer o hedge ou vender lá na frente do preço. Aí cada um faz de um jeito. E aí depende muito do mercado e também como que vai estar as condições de chuva quando for colher. Porque começa a chover, o cara não consegue colher. Não dá conta. O trator é traçado, não interessa, não roda. E a semente muito molhada também não pode ser colhida. Quanto mais umidade ali é um problema na hora da colheita da soja. Você tem que pagar caro demais. Então agora a gente vai trazer os comentários do vídeo anterior. E antes disso também,
Pedir aí pra vocês se inscrevam no canal, a gente tá quase batendo 1.500 aí pessoas no canal. Canal legal, esse canal é muito divertido, porque A gente ri pra caramba. a gente fala de um tema específico no VP Agro, então assim, é legal a gente ter uma comunidade, porque quem não gosta do agronegócio, ou quem não tem interesse nos assuntos, não tá no canal. Então quem hoje faz parte dessas 1.500 pessoas que estão inscritas e das pessoas que assistem a gente, são pessoas que de alguma forma têm interesse no agronegócio, então a gente consegue nichar. Pô, em outro canal a gente não conseguiria falar de arroba de boi, de praga de soja, infelizmente praga de soja, né? É ruim falar, mas tem preço do etanol, explicar para um público do agro como que funciona a economia também. Então, pô, esse canal é muito legal. Esse canal é legal de ter. Então, 1.500 pessoas aqui valem muito pra gente. Então, estamos quase chegando a 1.500. Se inscreve no canal. É muito bom. Seja legal. Seja legal com a gente, pô. Como a Vanessa da Silva 5283, que comentou: eu já assisti o canal do Raul, mas depois que o meu amigo passou a editar para vocês, ele me apresentou todos os programas e hoje eu assisto tudo e mando para minha família esse canal, porque eles são do agro e gostaram bastante. Então é tudo muito bom. Mas vocês podiam criar uma série de vlog na roça. Seria muito legal. Aí, Vitão, libera meu vlog, bicho. Deixa eu editar, deixa eu fazer meu vlog. Tá faltando lobby político aí, ó. Tá faltando o Lucas queimar uns pneus na estrada, chamar o MST. Vou queimar uns pneus aqui na porta. Que aí dá certo. E o MC Supremos comentou: ao VP Agro é top. Obrigado. Assisti o episódio em que vocês falavam sobre a FIEG e acho que seria legal um vídeo sobre SAFs e LPF. Você sabe o que é SAFs? Não. É a integração não é floresta, são plantas arbustivas. Então, dependendo da planta que você planta, até mesmo o animal pode comer. E aí gera uma integração super interessante pra terra. ILPF, só que mais aprimorado, porque o animal come também a planta. É bem legal. Legal. E aí ele continuou comentando: pesquisei um pouco e percebi que no YouTube não tem quase nada falando sobre quando vale a pena. Quantos alqueires precisaria, quais plantas normalmente são selecionadas, etc. A gente tem que trazer o Marduk de novo. E aqui vai uma coisa... E o sócio do Marduk. É o que ele falou, né? Acho que é Fernando o nome dele. Uma coisa interessante que a gente fala que é o seguinte: no YouTube tem muita gente que tem um TP, igual a gente tem. TP é um negócio onde fica aparecendo que a gente vai falar, o Lucas fica ali atrás mexendo no celular, e o cara começa a dar ordem, falar assim, ó, é isso, tem que fazer isso, e vende o boi, não sei o que, e tudo mais, você tem que fazer isso com a sua vida. É o que mais tem no YouTube. Então é um apresentador que ele não tem profundidade no assunto, que fala sobre isso. O que a gente tem de diferente aqui? Primeiro, a gente traz notícias. Então as notícias que a gente traz são coisas que aconteceram, a gente informa vocês. E educa quando vem para o mercado financeiro, que é o que a gente realmente entende aqui. A gente também entende muito, mas não com tanta profundidade quanto a gente pode ter. Então o que a gente faz? A gente traz as melhores pessoas para você ter 1 hora de conversa com elas, você pode fazer comentários e tudo mais, para um podcast. Então, se a gente quer falar de eucalipto, a gente traz o cara que planta eucalipto. Show. Se a gente quer falar sobre um cara que tem sobre a arroba do boi, eu entendo de arroba do boi. A Lísia tem a fazenda dela, mas, eu vou trazer um cara que tem 6.000 cabeças aqui pra falar, entendeu? Então, nesse canal, a maior questão é, a gente vai trazer as principais pessoas, porque vai ficar gravado pra sempre, cada podcast que eu rodando durante muito tempo, trazendo opiniões de pessoas que realmente sabem do que eu tô falando. O conhecimento tem que ser diversificado, pô. Tem que ser diversificado, é isso mesmo. E então, esse é o programa. Queria terminar mandando um abraço pra Canarana também, né? Canarana, Garapu 2, Culuene, Matinha, Serra Dourada. E boa sorte também pro Lucas agora, né, Lucas? Boa sorte pro Lucas e pra mulher dele. Então, mandem nos comentários aí, força Lucas, que agora os meninos vêm, reverteu a vasectomia, tá vindo forte agora, menino. Tá magro, menino. Boa sorte, Lucas, você é meu campeão, cara. Eu acredito em você, Eu Lucas. acredito em você, cara, eu acredito. Você tá